Pai do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em João 7. Vamos ler o 15 e o 16 primeiro. E os judeus o procuravam dizendo: como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Irmãos, aqui a palavra do Senhor vai falar que nem os irmãos, de Jesus criam nele. Os irmãos de Jesus o apontavam, os irmãos de Jesus falavam, que ele queria, se amostrar, se manifesto para ele ir logo no culto fazer, o que ele fazia, já que ele queria, se mostrar para os outros. Então, a gente já começa aprendendo aqui que, às vezes, os apontamentos, as murmurações vão vir primeiro dos de perto. Vai ser os de perto que não vai dar credibilidade, à sua palavra, o que Deus tem com você na sua vida. E aqui aconteceu com Jesus. Além de Jesus ser perseguido, por muitos judeus, ele também ainda foi, sofreu esse desprezo, esse descrédito da sua própria família, dos seus próprios irmãos. Mas a palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele não se desanimou, porque os de perto ali não dava credibilidade, à sua palavra, o que Deus tinha com você, com ele. E muitas vezes a gente vai ter que fazer assim, viu? Vamos ter que nos fazer de surdo, deixar quem não crê, porque deixa nas mãos do Senhor, que o Senhor, no tempo certo, é Ele quem vai mostrar, quem a gente é em Cristo, quem a gente é em Deus, que foi o Senhor verdadeiramente quem nos escolheu. Ainda que não creiam, ainda que não, não queiram nos ouvir, ainda que zombam, mas temos que olhar aqui para Jesus. Jesus, ele não parou porque os seus irmãos e porque muitos ali não criam. Não, ele continuou, ele foi para o templo, a palavra do Senhor vai falar. Depois ele foi para o templo e ele foi ensinar lá no templo. Aqui também vai falar no 37 ao 39, vai falar assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha e beba, que venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar, que o Senhor, não parou não, ele foi, continuou o seu ministério, continuou ensinando. Falou que quem tivesse sede, que viesse até ele e bebesse. Então, irmãos, não podemos parar não. Não podemos parar por nada, ainda que os julgamentos sejam grandes, os apontamentos, mas que venhamos seguir em frente aqui com Jesus, Seguir, porque a palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele falou, que quem tivesse sede, que fosse até ele bebesse. Ele é a nossa fonte, o Senhor. É a fonte, sabe, que nos sacia quando estamos com sede, quando estamos desamparados. Então, irmãos, que venhamos buscar aqui, mais e mais do Senhor,
ainda que as pessoas não creem, mas que venhamos ter sempre Jesus, né? Perto, Jesus como nosso auxílio, Jesus como nosso exemplo, porque não tem exemplo maior do que esse aqui, né? De Jesus, que Jesus foi humilhado, né? Foi tão maltratado, né? Mas fez o papel dele. Pregou a palavra de Jesus, pregou a palavra do Senhor e muitos foram alcançados, ainda que muitos não creram, mas muitos outros creram. Que venhamos fazer igualmente a Ele. Amém, irmãos? Então foi só até aqui a palavra que o Senhor me deu, né? Para me estar compartilhando com os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigada pela Tua palavra, Jesus. Pai, que não venhamos desanimar, Senhor, com as pessoas que não creem, que não querem, sabe, nos ouvir, que não creem que o Senhor é na nossa vida, mas que o Senhor possa, sim, se manifestar, Jesus, para essas pessoas através da nossa vida. Que o Senhor venha nos usar, assim, tremendamente ainda nessa terra, Senhor. Que a Tua palavra fala que o Senhor é a fonte que nos sacia. Então que venhamos estar sempre, Pai, perto de Ti, nos alimentando, sabe? Nos saciando dessa água que é Cristo. Pai, que o Senhor venha abençoar cada um, cada pessoa nesse dia, nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, não olhe para as críticas, olhe tão somente para Jesus.